Olá pessoal, professor André Valente. No vídeo de hoje eu vou começar uma série falando para vocês sobre as competências e habilidades da prova de linguagens do Enem. A cada vídeo eu vou abordar uma das competências, as suas habilidades e vou dar exemplo de questões que abordem essas competências e habilidades e dar dicas aí sobre os temas, os assuntos que estão ligados a essas competências e habilidades. Bom, nós vamos começar falando da primeira competência da área de linguagem. A primeira competência diária é aplicar as tecnologias da comunicação e da informação na escola, no trabalho e em outros contextos relevantes para a sua vida. Então ela diz respeito a quê aí? As tecnologias de informação e comunicação. O que eles estão chamando de tecnologias de informação e comunicação? Pessoal, desde dos primeiros escritos, dos desenhos lá nas cavernas, até chegarmos aí a toda a tecnologia digital que nós usamos hoje, né? O smartphone, os tablets, as redes sociais, a internet, todos os aplicativos, enfim. O que se espera, né, nessa competência? Se você seja alguém que não apenas utilize isso, mas que você perceba que essas novas tecnologias, elas trouxeram transformações na própria linguagem, ou seja, né, na maneira como nós representamos o mundo que nós vemos, nós sentimos, que nós pensamos, né, na maneira como nós nos comunicamos, tá? Até mesmo como essas tecnologias de informação e comunicação afetam a nossa vida em sociedade, afetam o nosso modo de ser, tá? Então, assim, é como essas tecnologias atuam na nossa realidade. Eu selecionei, tá, 4 questões, porque nós temos 4 habilidades nessa competência, para a gente dar uma olhadinha como que isso caiu na prova do Enem nos últimos anos, para que você também possa pensar aí como que isso pode cair esse ano, tá? Então vamos lá, né? Vamos dar uma olhadinha aí, eu vou colocar aí para vocês na tela. A primeira questão, né, é uma questão da prova de 2016. O enunciado diz assim: como escrever na internet? E aí nós temos aí 2 regras para se escrever na internet. A regra 1, fale, não grite. E aí vem um conjunto de orientações aí no texto, né? Combine letras maiúsculas e minúsculas da mesma forma que na escrita comum. Frases em maiúsculas são aceitáveis em títulos e ênfases ou avisos urgentes. Então ele está explicando aí a linguagem. Aí vem o enunciado, tá? O texto traz exemplos de regras que podem evitar mal entendidos em comunicações eletrônicas, especialmente em e-mails e chats. Essas regras, então presta atenção, o enunciado já te deu a dica, né? E aí vem as alternativas, né? A resposta aí é a alternativa E, né? Refletem recomendações gerais sobre o uso dos recursos de comunicação facilitadores da convivência na internet. Então essa primeira questão diz respeito à habilidade número 1, que é identificar as diferentes linguagens e seus recursos expressivos como elementos de caracterização dos sistemas de comunicação. Então olha só que interessante, né? É como que você identifica, né, as diferentes linguagens, porque olha só, as palavras, linguagem verbal, né? Agora, os smiles ou emoticons ou os emojis são uma linguagem não verbal, né? Então, para os dias atuais, no que você pode pensar? Você pode pensar em memes, por exemplo, pode pensar, né, nas figurinhas que são transmitidas ali pelo WhatsApp, como que esses memes, essas figurinhas, né, constituem uma linguagem, né? Então aí a gente tem a linguagem verbal e a não verbal. Então comece a observar como que isso funciona, comece a pensar como funciona essa linguagem, tá? E como que ela, de alguma maneira, ela é típica da internet. Por isso que aqui a habilidade pede que você fale desses recursos expressivos como elementos de caracterização dos sistemas de comunicação, né? Então, como esses elementos caracterizam, né, determinadas linguagens. Então aquelas figurinhas caracterizam o uso no WhatsApp. Nisso, como a internet, os aplicativos, as redes sociais trouxeram novas linguagens para o nosso cotidiano, ok? Bom, essa próxima questão
Ela foi aplicada em 2011. Diz aqui, ó, o ensino do novo milênio. Então vamos dar uma olhadinha no enunciado primeiro, né? O enunciado já diz assim, ó, a utilização de meios eletrônicos no processo de ensino e aprendizagem é uma realidade da vida contemporânea. O aluno acessa informações e segue instruções visando agregar conhecimento na aprendizagem por meio da educação à distância, a qual, vamos dar uma olhadinha nas alternativas, mesmo sem a gente ter olhado o texto, para a gente ver o que eles estão querendo saber sobre educação à distância, né? Então vamos primeiro observar o enunciado. Ele começa dizendo o seguinte: a utilização de meios eletrônicos no processo de ensino e aprendizagem. Então tá vendo? Já está correspondendo lá à competência, né? Como que isso afeta a escola, a vida educacional, tá? É uma realidade da vida contemporânea. Então ele já te dá uma informação e um toque aí, ó, é sobre isso que nós vamos discutir, sobre a utilização de meios eletrônicos no processo de ensino-aprendizagem. Tá? Então veja, agora não é mais a linguagem, agora já é o uso numa das funções da nossa sociedade, né? E aí, entre as alternativas, a resposta aqui é a letra B, né? Potencializa a autonomia dos sujeitos de aprendizagem e o caráter colaborativo do processo. Então tá discutindo aqui como essas tecnologias novas, elas possibilitam aí uma autonomia, não é verdade? Você não estuda em casa, por exemplo, você escolhe a videoaula que você vai assistir, você também avalia a didática, se essa didática te ajuda, se ela te atrapalha, né? Então tem pessoas que preferem uma coisa mais descontraída, extrovertida, né? Com muita brincadeira, tem gente que prefere já uma coisa mais séria, né? Você separa o tempo, você volta ao vídeo se você não entendeu, você entra, né, nos perfis do Instagram e pega lá resumos, memes, explicações. Então isso trouxe uma autonomia, um método de estudar que é do próprio indivíduo, tá? E o caráter colaborativo do processo, porque é isso, né? Vocês também não entram em grupos na internet e aí discutem com as pessoas, olha, quem conseguiu resolver esse tipo de questão, como é que você fez, como é que você faz para escrever um bom texto, como que você lê as obras literárias, alguém aí tem alguma dica sobre como que eu posso estudar tal matéria, né? Então existe um caráter colaborativo aí. Então é como a habilidade aí é recorrer aos conhecimentos sobre as linguagens dos sistemas de comunicação e informação para resolver problemas sociais, né? Então várias questões sociais, tá? A educação é um deles, o trabalho é outro, porque as pessoas tiveram que trabalhar de casa também, né? Além de outros problemas sociais. Você pode pensar aí em vários setores da sociedade, segurança, como as tecnologias de informação e comunicação podem auxiliar na segurança, por exemplo. Já parou para pensar que o seu celular tem lá um botãozinho de emergência, né, para entrar em contato direto com serviços de segurança, de emergência, polícia, resgate, né? Como as câmeras podem também nos ajudar em determinados momentos, né? Como as pessoas passaram a fiscalizar, por exemplo, o serviço público e até mesmo o serviço privado passaram a usar o celular para registrar abusos. Enfim, como essas tecnologias podem ser utilizadas para resolver problemas sociais. A terceira questão tá aí, foi aplicada em 2016, né? O texto é um pouquinho grande, eu vou focar aqui no enunciado, tá? Para a gente poder ganhar tempo aí, né? Então o enunciado diz o seguinte: as tecnologias da computação possibilitam um novo olhar sobre as obras de arte. A prática permite que usuários, então aqui, né, então tem um texto aí que fala sobre o Google Art. Então aqui está falando de uma tecnologia que nos permite visitar museus do mundo inteiro sem ter que estar lá fisicamente, tá? Então aqui as tecnologias de computação possibilitam um novo olhar sobre as obras de arte. Então aqui ele pegou um tema específico, essa questão da arte, tá? Mas você já pode começar a pensar em outras situações em que essas tecnologias foram utilizadas. A gente vai ver qual é a habilidade que
você precisa exercitar aqui, tá? A prática permite que usuários, então aqui a nossa resposta está na letra E, visualizem algumas obras de arte em altíssima resolução e simultaneamente obtenham informações sobre as suas origens e composição. Então olha só, né? Aqui a habilidade 3 é relacionar informações geradas nos sistemas de comunicação e informação, considerando a função social desses sistemas. Então o que é considerar a função social? Diferente da habilidade anterior, tá? A habilidade anterior fala especificamente em resolver problemas sociais. Então você tem que entender o que são problemas sociais e como as tecnologias podem ajudar a resolver esses problemas. Aqui na terceira habilidade não. Aqui é qual é a função social, é reconhecer qual a função social desses sistemas de comunicação, né? Então, como eles podem colaborar, tá? Então, nesse caso, a visitação de museus, de obras de arte que a pessoa pode fazer sem ter que sair de casa, né? Enfim, qual o uso social dessas tecnologias? Então veja, a primeira habilidade falava da linguagem, a segunda fala de resolver problemas e a terceira fala sobre o uso social de um modo geral, tá? E a última questão desse assunto de hoje é uma questão do ano passado, né? Agora de 2019, e o enunciado diz assim: sobre o compartilhamento parental excessivo em mídias sociais, o texto destaca como impacto. Então, vamos lá, né? Qual é o impacto aqui? Então, vamos dar uma olhadinha no que diz o texto. Ele trouxe aqui uma crítica. Tá? Uma crítica. O uso da internet nesse compartilhamento de fotos, imagens, vídeos das crianças que muitos pais, né, jovens fazem. Por quê? Porque ficam cheios de dúvidas e decidem socializar isso, né? Então, se por um lado na habilidade anterior falava-se sobre o uso social, olha só, né, os pais agora podem compartilhar suas experiências e trocar essas experiências com outros pais, outras mães, né, saber como que eles estão lidando. Isso é bom, isso é ótimo. Aí a habilidade 4 vem trazer uma questão, porém existe um problema aí. Qual é o problema? Né? Esse excesso de exposição no futuro pode criar um constrangimento para a criança. Tá? Então, a habilidade 4, ela diz o seguinte: reconhecer posições críticas aos usos sociais que são feitos das linguagens e dos sistemas de comunicação e informação. Então, essa habilidade 4 já chama a atenção de vocês que ela é uma das habilidades mais exploradas na prova, tá? Costuma cair muitas vezes aí mais de uma questão trabalhando isso, principalmente alguns questionamentos que nós fazemos, né? Por exemplo, como nós estávamos deixando a vida real, né? O contato físico, né, o olho no olho, aquele passeio, né, na rua, batendo um papo, sentar numa mesa de uma lanchonete, de um bar, conversar. Nós estávamos deixando esse olho no olho para nos relacionarmos apenas pelas redes sociais. O excesso, por exemplo, de narcisismo que surgiu com a coisa das selfies, né? Eu tenho que mostrar a minha beleza, eu tenho que mostrar como eu sou lindo, né? Então, alguns desses aspectos vêm sendo criticados, tá? Então é isso, tá? Como essas tecnologias de informação e comunicação fazem parte da nossa vida, como elas têm uma linguagem própria, como elas podem nos ajudar a resolver problemas, como elas também têm as suas questões sobre as quais nós precisamos pensar, tá bom? Então procura pesquisar sobre isso, dá uma chegada lá no meu Instagram, tem uma postagem lá falando sobre isso e dando algumas dicas também de temas relacionados a isso que podem aparecer na prova desse ano. Eu citei alguns aqui. Então eu espero ter te ajudado. Bora estudar. Aproveita, ativa a sinetinha para você receber as notificações. Esse é só o primeiro vídeo. Fique atenta, fique atento que vem mais. Assine nosso canal, divulga para os seus amigos. Vem com a gente que é sucesso. Grande abraço. Até o próximo vídeo.